Boa tarde. Antes de mais, gostaria por começar a agradecer à organização o convite sobre vir aqui falar sobre contracepção na amamentação. Inicialmente disseram-me que era este o tema, entretanto eu já vi no programa que é sexualidade e contracepção na amamentação, por isso no final, se alguém tiver alguma dúvida, estarei disponível para responder. Como todos sabemos, a amamentação é uma escolha pessoal, mas é fortemente influenciada por costumes e circunstâncias sociais e económicas. E como temos uma semana dedicada à amamentação, obviamente que tinha que colocar aqui um slide a falar um bocadinho das vantagens da amamentação que já foram aqui várias vezes enumeradas. Em primeiro lugar, vai prevenir na criança um conjunto de infecções, não só pela transmissão de imunoglobulinas através do leite, mas também porque vai moldar o trato gastrointestinal da criança. Por outro lado, pode ter um efeito contraceptivo, que será muito mais importante nos países em desenvolvimento, aumenta a ligação mãe e filho e ainda protege a mãe contra carcinoma da mama e carcinoma do ovário. Aqui só em termos de resumo, para percebermos como é que tudo isto se percepciona, o principal desencadeamento é uma hormona que é muito importante, que é a prolactina, que o nível basal é cerca de 10-25 nanogramas por mililitro. Na gravidez, a prolactina vai aumentar enormemente. Este início começa logo pela oitava semana de gestação e atinge o seu pico por altura do parto, atinge cerca de 2.000 a 4.000 nanogramas por mililitro. Após o parto e na primeira semana pós-parto, o nível de prolactina vai diminuir, mas se o bebê estiver a amamentar, os movimentos de sucção vão fazer com que o nível de prolactina aumente. Isto é que é a principal causa para a produção do leite, porque a prolactina vai fazer com que haja a produção de caseína, que é uma proteína essencial para a síntese do leite. Assim, o bebê, ao amamentar, os movimentos de sucção vão ativar a hipófise, que é uma parte do cérebro, e que vai ser responsável, a hipófise anterior, pelo aumento da prolactina, que é importante para a síntese do leite, e a hipófise posterior também vai ser ativada, que é importante para o aumento da ocitocina, que todas as grávidas vão ouvir falar, pelo menos na altura do parto, que é importante não só para a contração do músculo uterino, como também para a contração do músculo liso da glândula mamária, que é importante para a ejeção do leite. Ora, a contracepção no pós-parto podem ser utilizados vários métodos e eles dependem, primeiro, das preferências da doente, depois da história clínica, fatores anatómicos, fatores hormonais e ainda se a mulher está ou não a amamentar. A própria lactação pode ter um efeito contraceptivo. Hoje em dia isto não é muito colocado entre nós, mas nos nossos antepassados isto foi muito importante. E mesmo em países em desenvolvimento, como a Ásia e a África, é um método escolhido por muitas mulheres, porque elas, ao amamentarem, conseguem diminuir as taxas de fertilidade para cerca de 30%. No entanto, este efeito depende do nível nutricional da mulher, da intensidade e da frequência das mamadas, ou seja, a mulher tem que permanecer amenorreica, sem menstruar, tem que dar de mamar em intervalos regulares, intervalos curtos, incluindo o período noturno, e além disso não deve ser oferecido suplemento de leite à criança. Portanto, é também o aumento de prolactina que vai fazer com que haja uma diminuição de uma hormona secretada a nível do cérebro, que vai fazer com que haja diminuição de hormonas importantes para a ovulação, que é o FSH e o LH, e portanto não há desenvolvimento folicular, não há secreção de estrogênio, a mulher não ovula e portanto não vai engravidar. Ora, a contracepção pós-parto, portanto, sabemos que se uma mulher estiver exclusivamente a amamentar, com intervalos regulares, incluindo o período noturno, tem uma proteção contraceptiva conferida pela lactação de cerca de 98%. No entanto, 50% das mulheres com aleitamento misto, que muitas vezes acontece, estão a dar de mamar e também dão suplemento, antes da 6ª semana vão ovular. E na mulher que não amamenta, a primeira ovulação pode ocorrer cerca de 4 semanas após o parto, pelo que a contracepção deve ser iniciada na 3ª semana pós-parto. Isto também se coloca nas mulheres que estão a amamentar, que também devem iniciar a sua contracepção por volta da 3ª semana pós-parto.
Ora, neste quadro, que foi retirado dos consensos de contracepção de 2011, mas são os que atualmente estão em vigor, se nós formos a dar uma pílula à senhora, então a senhora que está a amamentar, a pílula deve ser baseada em progestativo unicamente. Se for uma pílula combinada, está indicada apenas a partir dos 6 meses pós-parto. E são vários os métodos que nós podemos utilizar na contracepção pós-parto. Em primeiro lugar, eu depois vou falar um bocadinho de cada um deles. A laqueação, que pode ser feita durante a cesariana ou imediatamente após o parto, idealmente nas primeiras 24 horas, mas até aos primeiros 7 dias. Se for depois deste intervalo, então devemos realizá-la só depois das 6 semanas pós-parto. O dispositivo intrauterino, à base de cobre, ou o SIL de levonorgestrel, por entre nós conhecidos como Mirena, podem ser introduzidos imediatamente nos primeiros 10 minutos ou após as 4 semanas após o parto. Os contraceptivos com progestativos, a partir da 3ª semana pós-parto. Os contraceptivos hormonais combinados, que são compostos por estrogênio e progesterona, iniciados na 3ª semana se a mulher não está a amamentar ou 6 meses depois se a mulher estiver a amamentar. Métodos de barreira, amenorreia lactacional podem ser iniciados imediatamente. Portanto, os métodos de barreira, obviamente, não têm qualquer impacto sobre a amamentação, embora rarissimamente utilizados, o diafragma e a capa cervical são desaconselhados até à 6ª semana pós-parto. No entanto, preservativo e espermicidas podem ser utilizados imediatamente. Quanto aos contraceptivos hormonais combinados, sabemos que pílulas combinadas de estrogênio e progesterona têm um efeito na diminuição da quantidade e da qualidade do leite. No entanto, não há qualquer alteração no crescimento e desenvolvimento da criança. Aliás, uma das grandes preocupações era a passagem de esteroides sexuais pelo leite, que poderia ser maléfico ao recém-nascido. No entanto, todos os estudos, ou a maior parte dos estudos, demonstraram que não havia qualquer efeito nas crianças quanto a doenças, inteligência ou comportamento psicológico. É pelo efeito que tem na produção do leite e não efeito direto sobre o recém-nascido. No entanto, se a mulher não estiver a amamentar, podemos iniciá-lo a partir da 3ª semana pós-parto, mas isto já tem a ver com outro fator de risco, que é o risco de tromboembolismo, que eu mais à frente irei falar. Quanto à contracepção com progestativo, eles são os contraceptivos mais usados no pós-parto, sem dúvida alguma, não têm qualquer efeito na quantidade ou qualidade do leite, providencia quase 100% de eficácia se usados com a amamentação e há casos que nós até iniciamos mais cedo contraceptivos à base de progestativos em situações em que nós temos algum receio de perder o follow-up daquela mulher, ou seja, que ela não venha depois à consulta e, portanto, ela que não inicia a contracepção, porque sabemos que o benefício que podemos tirar de iniciar a contracepção mais precocemente é superior a qualquer malefício, entre aspas, que daí advém. Portanto, quanto ao tromboembolismo venoso, sabemos que durante a gravidez este fator de risco aumenta imensamente e ele mantém-se durante toda a gravidez e só começa a diminuir a partir do 21º dia pós-parto, atingindo os valores basais pela 4ª, 6ª semana pós-parto. Portanto, se nós vamos administrar uns contraceptivos, principalmente aqueles que são baseados com estrogênio, que também sabemos que aumenta este risco de tromboembolismo, até podemos estar a causar um tromboembolismo venoso e não é isso que queremos. Por este motivo é que mesmo nas mulheres que não estejam a amamentar, recomendamos iniciar os contraceptivos hormonais combinados a partir da 3ª semana pós-parto. Portanto, como eu já tinha dito, contraceptivos com progestativos de 3ª semana pós-parto, hormonais combinados 6 semanas após o parto, se a mulher estiver a amamentar, mas muitas vezes continuamos, enquanto a mulher estiver a amamentar, com contraceptivos baseados apenas com progestativo, mas se a mulher não estiver a amamentar, então na 3ª semana pós-parto. O implante é composto também por um progestativo, pelo que as recomendações irão ser semelhantes à contracepção com progestativo. Quanto ao dispositivo intrauterino, ele não tem qualquer efeito na quantidade e qualidade do leite. Ele pode ser colocado nos primeiros 10 minutos após a expulsão da placenta, durante o parto ou na cesariana, ou mais de 4 semanas após o parto, obviamente se não tiver nenhuma infecção presente.
É assim, a maior parte dos ginecologistas prefere colocá-los depois das 8 semanas pós-parto. Isto pelo aumento de risco relativo de taxa de expulsão ou taxa de perfuração uterina. No entanto, estudos recentes têm mostrado que um dispositivo colocado entre as 4 e as 8 semanas pós-parto não aumenta a taxa de infecção, taxa de hemorragia, taxa de perfuração uterina, nem aumenta a dor. E, portanto, já há alguns estudos a indicarem que podemos sim colocá-lo a partir das 4 semanas pós-parto. Nos primeiros 10 minutos, logo após o parto da cesariana, não é uma prática comum no nosso país, mas também todos os estudos têm mostrado que não aumenta a taxa de infecção, de hemorragia ou até de subinvolução uterina, que se dá à custa da massagem uterina e da administração de ocitocina. Por último, a laqueação tubar pode ser realizada a quando da cesariana ou imediatamente após o parto, idealmente nas primeiras 24 horas. E não devemos atrasar o procedimento por mais de 7 dias, porque isto pode implicar um aumento de risco de infecção e dificuldade técnica. Quando já passaram mais de 7 dias, então devemos protelar a técnica para mais de 6 semanas após o parto. E terminaria por dizer que a amamentação em nada diminui a beleza da mulher, pelo contrário, aumenta o seu charme porque as torna mais bonitas, mais felizes e, portanto, devemos fomentar a amamentação em todas as nossas grávidas. Obrigada pela atenção.